Estamos de volta com o programa Ação Nacional. Nós estamos falando sobre a economia brasileira, aqui com o professor e consultor de finanças, Mário Guerreiro. E nesse bloco especificamente, nós vamos falar sobre as finanças pessoais. Mas quem vai fazer as perguntas para nós é o povo. Oi, meu nome é Alex. O que eu preciso saber na hora de fazer um investimento grande? E aí, professor, como é que a gente faz? O ideal que a gente fala em economia é que se faça sempre um portfólio. Portfólio chama carteira de investimento. Ou seja, você tem que pegar os investimentos e diluir em vários ativos financeiros. Tá? Por quê? Você diminui o risco. Então, é aquela história, um ditado antigo, não colocar todos os ovos na mesma cesta. Porque você pode cair, tropeçar e quebrar todos os ovos. Então, você faz investimentos chamados, os ativos financeiros. Diversifico? Diversifico. Isso chama-se portfólio, chama carteira de investimento. Então eu pego um pouco de investimento, um pouco em poupança, um pouco em ações, um pouco em renda fixa, em renda variável, títulos imobiliários. Logicamente que a rentabilidade será no todo menor se você aplicasse num único fundo. Se esse único fundo tiver uma rentabilidade muito alta, tudo bem. Se você tiver uma rentabilidade muito baixa, você vai perder muito recurso. Com isso, um compensa o outro, supondo que esse aqui suba 2%, esse 1%, 0,5%, 3%, quer dizer, na média você vai ter uma rentabilidade. Isso também faz com que você não perca recursos, não perca dinheiro, porque se um sobe, outro desce um pouco, outro sobe, há compensação. O ideal sempre é fazer um portfólio, que é uma carteira de investimentos. Ele falou sobre grande investimento, mas e se a gente for fazer com um recurso menor, é melhor a gente trabalhar mesmo com a poupança ou não? A poupança praticamente ou é um investimento, a previdência é interessante. A poupança é praticamente um investimento assim, que a taxa de retorno é baixíssima, bem baixa. Bem baixa. Então, ele não tem imposto de renda, não tem IOF, mas o retorno é praticamente, você acaba até perdendo a inflação, no máximo impacto com a inflação. Se você ter recursos mais altos, por exemplo, hoje os fundos agrícolas e os fundos imobiliários, as letras de crédito imobiliário, que é no mínimo R$30.000, elas são ainda hoje isentas de imposto de renda. O governo está querendo, já falou alguma coisa talvez em mudar isso, e aplicações acima de 30 dias são isentas de IOF, pois são obrigações financeiras. Então essas aplicações são aplicações interessantes. O ideal, como a Selic vai subir mais que a taxa de juros, tudo que é atrelado à Selic, que são fundos de renda fixa, fundos de renda variável, CDB, CDI, todos esses ativos financeiros, esses fundos, eles vão dar uma rentabilidade maior. Esse ano particularmente. A partir do ano que vem, que a economia a partir do segundo semestre do ano que vem, os juros vão começar a cair, então não é. Mas esse ano, tudo que é atrelado à Selic, fundos de renda fixa, variável, CDB, RDB, eles darão um retorno muito bom. Bom, a gente tem mais uma pergunta do povo, vamos lá. Oi, meu nome é Cileide. Eu gostaria de saber qual a melhor hora para se comprar um carro ou um imóvel. E agora, professor? O ideal é a hora que você não tiver nenhuma dívida mais. É a melhor hora, né? Entre comprar o carro e o imóvel, primeiro o imóvel, porque você vai morar dentro do carro, que você brinca com os alunos. É melhor. Comprar o imóvel primeiro, e que é um ativo, ele vai ter uma depreciação, mas é muito longa, e você é um bem que você compra e é seu, E o carro no segundo plano. Então, o momento é que onde você não tem um rol de dívidas muito grande. Se você não tem um rol de dívidas muito grande, então o ideal é que você já faça esses consumos, que são de maior valor agregado, em mais tempo, mas principalmente o imóvel, que é um bem que tem valorização também, com o tempo. O carro já tem uma depreciação. O carro tem a depreciação, porque você compra o carro hoje por 30 mil, depois de 5 anos você vai vender ele por 10, 12. Então, o carro, e quanto mais parcelas você paga, quer dizer, tem cálculos que se você comprar um carro em 5 anos, para pagar em 5 anos, dá 2 carros, dá 1,9, 1,89, arredondando para 2. Então você compra um carro, você paga um carro em 5 anos, você financia um carro em 5 anos, depois que você acabar de pagar o carro, ele já depreciou, você está comprando 2 carros, pagando 2 carros. Sim, mas nesse momento da economia, nessa atual situação, é viável ou não é viável? É melhor esperar? No conjuntura, esperar um pouco. Lógico que você não vai deixar de fazer o consumo e a economia não gira mais. Mas se você não tiver grandes dívidas, você pode até consumir o imóvel, primeiro o imóvel, depois um veículo. Mas se você já tem um rol de dívidas muito grande, primeiro amortize essas dívidas, paga essas dívidas, depois você entra em outras dívidas. Bom, a gente tem mais uma pergunta do povo, vamos lá.
Oi, meu nome é Jefferson. Eu uso cartão de crédito. Eu gostaria de saber se é melhor pagar à vista ou parcelado. E aí, professor? Cartão de crédito que é um perigo na mão de quem não sabe utilizá-lo. Perigo, nosso cartão de crédito é uma bola de fogo no bolso. O cartão de crédito sem pagá-lo à vista. Os juros do ano passado chegaram a 346% ao ano. Nossa, é um valor... O cartão de crédito é um dinheiro que você está pegando, né? Você está emprestando, você está utilizando, que é um dinheiro que não é seu, com juros estratosféricos. Não vou falar que não são elevados, eles são estratosféricos, né? Muito, muito, muito alto. E sempre pagar à vista. Se você pagar a prazo e parcelar, os juros são muito altos. Eu observo uma coisa interessante na padaria. Ontem mesmo eu fui ao varejão no final do dia. E um cliente, uma senhora estava na frente, nem falei, mas ela gastou, lembro até agora, R$ 29,34. Eu estava atrás do caixa. Aí a moça falou, crédito ou débito? Ela falou, crédito. Parcela. Parcelou em 2 vezes. E eu falei, não vou mencionar nada, né? Eu conheço a pessoa. Mas ficou mais caro o molho do que o peixe. Porque R$ 29,00 você parcelando em crédito, só os juros já consumiu todos os 29. Ela vai pagar os 29 e mais 29 de juros. Então, isso nunca parcelar cartão de crédito. Se você utilizar, tiver que utilizar, é pagar à vista. Nunca parcelar e não atrasar. Se atrasar, os juros são muito... E esse ano os juros vão aumentar mais ainda. Talvez chegue até uns 400%. A questão do outro crédito, do cheque especial. Cheque especial é o segundo, né, o vice-campeão do ano passado. O ano passado chegou a 186%. Agora, em janeiro, já chegou a 200%. Esse ano, dados do Banco Central, já chegou a 200%. Então, muito elevado. Muito. Então, o cartão de crédito e o cheque especial são juros também. Não existe aplicação financeira que consiga ter uma remuneração que cubra esses juros. Não existe esse gasto. Existe no mundo. Bom, depois a gente vai explicar no próximo Lógico, bloco como a gente pode dar uma freada nessa situação, as pessoas vão poder acompanhar aqui. Lógico. A gente tem mais uma pergunta, vamos lá. Oi, meu nome é Leide e eu gostaria de saber, na hora de pagar uma conta, o que devo priorizar, o que devo pagar primeiro? Tá aí. Sempre as contas que têm a maior taxa de juros, que nós comentamos agora há pouco. Que a gente está comentando agora. Campeão, cartão de crédito, vice-campeão, o cheque especial. Você tem dívidas, se você tem essas dívidas, né? Primeiro, urgente, amortizar, quitar, né, o cartão de crédito e o cheque especial. Essas duas, essas são terríveis. Aí depois você tem outras dívidas, não que você não vai pagá-las, mas aí você consegue escalonar, os juros são menores, né? Então, o ideal é que se você tem um cheque especial muito elevado e você não tem recursos, fala, não tenho, mas é melhor fazer um crédito direto, pessoal, que a taxa de juros são menores, e você vai emprestar, vai pagar bem menos e amortiza. Lógico, você vai ficar contra a dívida, você amortiza aquela do juros, mas aí você vai pagar menos juros. O ideal é que você tiver recurso, pagar à vista e encerrar. E o que o senhor disse, crédito direto? O que é crédito direto ao consumidor, CDC. É crédito direto ao consumidor, que os juros são menores. Mas há uns juros no banco. Há juros também no banco, bem menores. Mas se você tem um cheque especial e continuar negativo... Tipo, o cheque especial, vamos supor, que cobra-se 12% mês, uma coisa em torno disso. Nessa faixa 12%, chega até 15%. Então, sim, 12, um crédito direto especial, você pode chegar, depende do banco, depende da instituição financeira, depende da taxa de juros, né, e depende da questão administrativa, né, que é o custo administrativo, de 7% a 9%. Então, você consegue aí, na média de entre 7,5% e 8%. Você está pagando um pouco menos. Um pouco menos. Então, isso consegue você, lógico, você respira mais. Então, você amortiza aquele 12%, 13%, quase que a metade, mais ou menos, né? Fazendo uma Faz coisa um redonda. acordo lá um acordo, e aí você empresta, ele zera, né? Ele rende recurso e você paga por mês. Ao invés de você pagar, por exemplo, supondo, uma conta bem redonda, que tem que fazer um cálculo, lógico, mais detalhado. Você paga R$1.000 por mês de cheque especial, né? Uma hipótese, né? No negativo, você vai pagar 500. 550, sabe? Fazendo uma conta, mais ou menos isso. Lógico, tem que fazer cada caso é um caso. Mas seria mais ou menos isso. Você continua com a dívida, mas num grau menor. Né? O senhor falou negocia aí com um banco, mas existe um banco melhor? Outro melhor? Como é que é isso daí? Não, como avaliar isso? Como é que todos a gente os pode bancos, todos os bancos, eles têm taxas diferentes, né?
Nós, como clientes, como devemos clientes, observar. Observar isso. Se você já está num banco, você não tem como escapar. Você já tem a dívida com aquele banco X, e aí ele cobra, por exemplo, 8%, uma hipótese. Você tem débito. Aí você vai num banco Y consultar, ele fala, eu cobro 7%. E lá nesse outro banco é 8%. Mas como você já está com aquela dívida no banco, você vai tentar negociar. Aí tem que tentar negociar. Aí é compra e venda, né? E nem em feira, né? Você vai tentar abaixar, falar, não, mas eu tenho um banco Y que cobra um pouco, não dá para você diminuir a taxa. Aí sempre chega numa negociação. Tá? Mas se você for fazer primeiro, vou fazer um crédito, né? Aleatório, eu não tenho ainda nenhuma dívida, mas eu preciso de recursos, não para amortizar um cheque especial, por exemplo. Aí eu vou no crédito direto do consumidor, escolho, eu vou atrás do banco X, Y, Z, né? E vejo quem tem a taxa menor. O Z tem 6, esse tem 7, o tem 8. Então eu vou nesse. Agora, se ele já tem a dívida naquele banco e a taxa é 7, ele não tem como, porque ele tem que fazer. Aí ele vai ter que abrir conta no outro banco, pegar recurso no outro, para amortizar outro, aí fica muito trabalhoso para ele administrar. Então, se ele tem a dívida ali, vai ter que negociar bastante com aquele banco. Se ele não tem dívida nenhuma, vai precisar de recursos, buscando o CDC, que é o crédito direto ao consumidor, ele estuda os bancos, faz uma análise, fala, esse banco é melhor, o Z é melhor. E aí eu pego o recurso do Z. Quer dizer, professor, sempre em tudo é melhor a gente avaliar o que nós estamos fazendo e também conseguir, como a gente fala no popular, barganhar, né? Barganhar, é uma barganha, que nem a feira. Vamos lá. O tomate ali está mais barato. Né? Mas se eu levar meia dúzia, fica meia dúzia, se eu levar mais meia dúzia de tomate... Né? É bem por aí. É por aí, totalmente, uma barganha, uma troca mesmo. É isso aí. Bom, nós estamos aqui no Ação Nacional de hoje, que está falando sobre a economia brasileira, e estamos aqui com o professor Guerreiro, Mário Guerreiro, que ele está dando umas dicas para nós também nessa questão financeira de como você administrar aí as suas contas e tudo mais. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho com a Ação Nacional.